professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 9º ano. E o assunto é conflito entre Israel e Palestina. Bom, a Primeira Guerra. A gente viu que o ápice do conflito ele vai se gerar com a partilha da ONU, né? A partilha proposta pela ONU. Então essa partilha aqui, ela vai ser uma partilha que vai mais ou menos ter um plano de divisão da ONU. Então aqui você teria a parte roxa, que seria a parte correspondente a Israel, né? O que seria o Estado de Israel. E a parte em amarelo e laranja seria pela proposta da ONU, a parte que seria constituinte do Estado palestino que se formaria, né? O que acontece é que os palestinos não vão aceitar isso. Então, no formato de decisão da ONU, os palestinos declararam guerra aos israelenses. Então, eles decidem expulsar Israel da região. Então, em 1949, né, 48, 49, iniciou uma guerra que é chamada de Guerra de Independência ou Primeira Guerra, né, que seria a guerra de não aceitação dos palestinos em relação à presença do Estado de Israel. Eles são outro grupo étnico. É importante entender que isso é uma questão econômica, isso é uma questão étnica, é uma questão religiosa. Os judeus e os israelenses, eles são judeus, é uma outra religião. Os palestinos, na sua maioria, são islâmicos. É uma outra etnia, a gente está falando de árabes versus judeus, então são outras características, né? Existe todo o processo do ressentimento da presença dos judeus durante a época do protetorado britânico, e todos os países aqui em volta vão acabar apoiando os palestinos, mas isso não resolve o problema, e a vitória de Israel vai acontecer com o final da guerra, né? E aí você vai acabar com a ideia da formação da territorialidade do Estado árabe, e outras áreas vão ser incorporadas por Israel. Então, na verdade, em vez de ganharem e expulsarem os hebreus dessa região, né, os judeus, o que aconteceu é que os palestinos perderam mais territórios. Então, o que a gente está vendo aqui em roxo, em laranja, é correspondente à área que é de nova incorporação do Estado palestino. Na verdade, eles vão incorporar mais essas áreas e os palestinos vão ficar bastante reduzidos. Até hoje, a configuração é mais ou menos essa. Gaza, que é um território bastante isolado aqui, hoje em dia bem isolado, e esse Jordânia, que inclusive é menor ainda a área de ocupação dos judeus nessa região aqui, dos palestinos nessa região aqui. Então, é uma região bastante conflituosa e já vai mostrar ali que Israel começa a se desenvolver mais nesse estado, nesse momento, e só Israel que vai virar um Estado legítimo. O Estado da Palestina não se configura nesse momento, porque eles não aceitam o plano de partilha da ONU. Bom, apesar de perder o seu território, né, a maior parte dos árabes, né, palestinos vai tentar manter a soberania nos seus territórios, né, tanto que Gaza eles tentam manter algum controle, mas é bem complicado, né, nos territórios que foram ocupados por Israel. Com a derrota, cerca de 750 mil palestinos foram expulsos da sua pátria, dessa região que eles ocupavam, né. Como eles não têm um Estado, eles ocupam essa região. Mas é interessante entender que no Oriente Médio, apesar de eu ter árabes islâmicos dos dois lados, né, lembra que aqueles países em volta da Palestina são árabes, mas apesar disso, eles não são da mesma nacionalidade. Então, os palestinos que vivem nessa região acabam vivendo como cidadãos de segunda classe nesses países que eles vão se refugiar. Inclusive, existem alguns palestinos que vivem no Brasil. Né? O mesmo aconteceu com os palestinos que permaneceram no Estado de Israel. A tensão social, dependendo da região, é bastante intensa e eles acabam sofrendo bastante com isso. Então, o povo palestino acaba sendo bastante sacrificado nesse processo. Bom, existe uma reação palestina, né, com a criação de um grupo específico para lutar por uma nação palestina, por um Estado palestino. Então, em 1959, o líder palestino Yasser Arafat cria o grupo terrorista Al-Fatah, né, que passou a lutar pela recuperação dos territórios palestinos. É muito comum a utilização de táticas de guerrilha ou terroristas nesse tipo de enfrentamento, onde você tem de um lado um exército cada vez mais forte, que é o que aconteceu com o exército israelense, que recebe bastante apoio dos Estados Unidos, em relação a um Estado ou um grupo ou uma nação que não tem um Estado, que não tem um exército formal, que consequentemente não conseguiria entrar numa guerra formalizada. Então eles criam grupos de ataques terroristas. É o que a gente vai ver, por exemplo, na Al-Qaeda com relação aos Estados Unidos, ou as táticas de guerrilha que as Farc, que é um grupo específico, vai usar contra o governo colombiano. Então, são formas de você utilizar e enfrentar
esse seu inimigo que você não pode enfrentar militarmente de uma forma formal. Então, em 1964, o Al-Fatah transformou-se em OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Ele perde um pouco seu caráter terrorista, extremista, e começa a ganhar um caráter político. E o Yasser Arafat virá uma liderança, né, uma imagem importante nessa região. Instalada na Jordânia, a OLP passou a atacar Israel e também a receber ataques israelenses apoiados pelos Estados Unidos. Em 1970, a OLP foi expulsa da Jordânia e migrou para Beirute, atacando Israel a partir do sul do Líbano. Então, é um enfrentamento liderado pelo Al-Fatah e depois pela OLP. Hoje em dia, a gente tem outros grupos como o Hamas que vão fazer esse tipo de atentado, né, e são bastante significativos e acabam afetando bastante a dinâmica dentro de Israel. Bom, em 1992, devido aos intensos ataques de Israel ao Líbano, a OLP deixou o país instalando-se na Tunísia. Quer dizer, então existe aí um processo de enfrentamento entre a autoridade da Palestina e os países em volta e os ganhos e perdas que eles têm em apoiar essa reivindicação da Palestina. Em 1988, a OLP mudou seu discurso, né, ele vai ficar mais político, e Arafat renunciou ao terrorismo, aceitando dialogar com os representantes israelenses. A partir desse momento, a OLP vai realmente se configurar como uma entidade política, como um braço político de representação dos palestinos, né, perante a comunidade internacional. No início dos anos 90, a pequena esperança de paz na região. Existe uma pequena esperança de paz na região com líderes moderados que vão assumir o poder em Israel. Então, o líder palestino ele vai se moderar, né, ao longo do tempo, vai ganhando um discurso mais moderado, e em Israel você tem o surgimento no poder de uma linha mais moderada também. Em 1993, vão ser assinados os acordos de paz de Oslo, né, entre Arafat e o Isaac Rabin, né? Essa aqui é a imagem clássica. A gente tem o Bill Clinton, né, que vai mediar essa ideia, então a presença dos Estados Unidos, né, falando exatamente esse diálogo aqui. A gente tem com um lenço típico palestino o Yasser Arafat, e que a gente tem o Isaac Rabin tentando apresentar mais, né, esse processo de união, e o mundo acredita que talvez esse conflito estivesse chegando ao fim, né, o que de fato não acontece. Em 1994 e 1995, os acordos são assinados e estabelecem a gradual devolução dos territórios ocupados por Israel, que são os territórios que têm a maior concentração de palestinos dentro dessa região, né, que seria Gaza e Cisjordânia, para a criação do futuro Estado palestino. Então, a ideia de que se no futuro seria uma regulamentação da Autoridade Nacional, né, de Libertação da Palestina, para de fato ter um Estado comprovado. Em 1995, com o assassinato do Rabin, né, por um extremista israelense que não aceita a devolução dessas terras públicas, né, dos israelenses para os palestinos, coloca mais ainda fogo nessa questão e coloca em debate sobre a possibilidade ou não dos acordos de paz. Mostra bastante a presença de extremistas dos dois lados, na verdade. E os acordos de Oslo de 94? Na verdade, o Estado palestino deveria ter sido criado, né, instalado na faixa de Gaza e na Cisjordânia, que os limites ainda não foram estabelecidos até hoje. E esses limites já deveriam ter sido estabelecidos até 1999, o que não aconteceu. O que mostra que você não tem claro ainda quais são os limites do que vai ser o Estado palestino e o Estado, como ele vai se configurar, né, quais seriam as áreas que vão ser ocupadas. Pelo contrário, né, depois desse processo, novos governos mais extremistas assumiram, e esses diálogos estão longe de chegar a um fim específico. Bom, esse é uma das partes, né, desse processo que a gente vai continuar vendo a seguir. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!